Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje nós vamos conversar com o prefeito de Ponto dos Volantes, no Vale do Jequitinhonha, Leandro Santana, do PSDB. Ele é presidente da União dos Municípios do Vale do Jequitinhonha e membro da Associação Mineira de Municípios. Bom dia, prefeito. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, prefeito. A todos os ouvintes da Rádio Super FM e todo o pessoal do Grupo Tempo. Um prazer estar falando com vocês. Prazer é nosso, prefeito. Então, a gente pediu essa entrevista, está conversando com o senhor hoje, porque nós temos a informação de que cerca de 50 prefeitos dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha estão preparando uma paralisação hoje dos serviços, né? Hoje, segunda-feira, por causa de uma cobrança de repasses do governo do estado. Explica melhor pra gente, prefeito, por favor, que repasses são esses, né? E o que foi que aconteceu que levou, né, os prefeitos a fazerem essa paralisação? Então, Delma, acontece o seguinte: no dia 18 de julho, nós reunimos na cidade de Itaubim 43 prefeitos do Vale do Jequitinhonha para discutir a questão da ausência dos recursos, dos repasses do Fundeb e do transporte escolar e também a saúde na nossa região. Como todo mundo sabe, o Vale do Jequitinhonha é a região mais carente do estado de Minas Gerais. Os municípios têm o menor IDH. O IDH nosso é 0,5, né? Alguns municípios têm 0,6 de IDH. Então a gente tem um problema social grave aqui já no Vale. Essa ausência de repasse estava causando para a gente graves prejuízos. O que nós fizemos? Durante a Assembleia, nós ligamos para a assessoria do governador e pedimos uma audiência com ele. Ele nos atendeu. Na segunda-feira nos recebeu, no dia 23 de julho, e diante do governador estavam lá mais de 40 prefeitos. Aí já tinha muito mais do que os 43, acredito que já chegando no número de 50 prefeitos. E aí nós levamos ao governador a situação da nossa região. Colocamos para ele: olha, governador, a nossa região, ela funciona da seguinte maneira: além dos serviços que nós já prestamos, né, serviços sociais, que é função do município, saúde, educação, assistência social, coleta de lixo, limpeza urbana, as prefeituras também são responsáveis por garantir que a economia local funcione, porque na maioria das nossas cidades, com exceção de uma ou outra, no máximo as 3 cidades maiores, todas as outras 51 cidades, né, do Jequitinhonha, elas, a maior fonte empregadora, a maior empresa é a prefeitura. Sem esses repasses da educação, do Fundeb, que é o nosso principal problema hoje, nós vamos ter uma crise econômica em todo o Vale do Jequitinhonha. O que vai acontecer na nossa região é o fechamento de empresas, né, porque os funcionários não vão receber. A gente não vai conseguir pagar a folha esse mês. O funcionário não vai receber, os funcionários ficando sem receber, o comércio vai ter que despedir pessoas e aí vai acabar desaguando para a Secretaria de Ação Social do Estado ter que fazer uma intervenção lá na nossa região. E pode criar um efeito cascata esse problema por toda Minas Gerais. Mas aí, governador, nós estamos aqui trazendo para o senhor o problema, mas nós, enquanto gestores, que, né, temos problemas todos os dias em nossa mesa, também estamos apresentando a solução. E aí, Delma, Rodrigo, a gente chegou para o governador e ofereceu uma solução. Falamos: olha, o senhor, enquanto governador do Estado, pode dispor de um ato normativo, de um decreto, sabe? E pagar os municípios mais carentes. Nós sugerimos que nesse decreto, nesse ato normativo, o senhor coloque o seguinte: vai pagar os recursos do Fundeb e do transporte escolar aos municípios de menor IDH, situados nas regiões mais carentes do Estado e que não possuem receita própria. Todos esses 3 aí vai enquadrar o Jequitinhonha, mas vai enquadrar também o Mucuri, o norte de Minas, né, e outras regiões carentes do Estado. O governador, dentro da nossa conversa, Delma, ele concordou com a gente, disse: não, tudo bem, prefeitos, a gente vai dar um jeito de pagar vocês, então, isso é fazer justiça social. A gente até apelou, falou: governador, apelou para o sentimento, né, dele, falou: governador, isso aí a Constituição garante através do princípio da equidade, através do princípio da igualdade social. Eu tenho certeza que o senhor vai conseguir fazer isso. Ele disse: não, tudo bem, nós vamos fazer, a gente vai pagar vocês na primeira semana do mês de agosto. E, infelizmente, Delma, Rodrigo, os ouvintes da Super, esse pagamento não ocorreu, né? O que vem causando sérios problemas para toda a nossa região. No dia 3, sexta-feira, era o dia do dinheiro estar na conta das prefeituras. O governador, ele não cumpriu o acordo que ele fez diante de 44 prefeitos. E aí a gente, infelizmente, teve que tomar
estamos tendo que tomar atitudes extremas. O que está acontecendo hoje? Pois é. O prefeito, até peço desculpas por interrompê-lo, mas só para que a gente possa dinamizar um pouquinho mais também o nosso bate-papo aqui com o senhor, eu pergunto para o senhor exatamente isso: que tipo de serviço que já está suspenso, o que as prefeituras já não conseguem mais prestar de serviço para o cidadão diante desses atrasos? E a gente sabe que o atraso é uma realidade hoje para muitas cidades do estado, não só para cidades do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, mas a gente entende perfeitamente a situação mais dramática que a região de vocês vive. E desde quando? Já são quantos meses que esse problema está acontecendo? Olha, Rodrigo, assim, para a gente dizer que o problema agravou mesmo é desde janeiro, né? De janeiro até agora, a gente tem tido, assim, o agravamento dessa situação. Por exemplo, os recursos da saúde já não estão sendo repassados há muito tempo, mas aí cada prefeito está tirando o recurso próprio, fazendo o que pode. Mas, infelizmente, já tem faltado medicamento nas farmácias, as consultas já não estão atendendo mais a nossa população da maneira como deveria, né? Então, assim, os municípios estão se virando com a questão da saúde. Mas a retenção do ICMS, da parte do ICMS e do IPVA, né, que compõe o Fundeb, que é o Fundo da Manutenção do Ensino, e também que compõe também os salários dos professores, a valorização dos profissionais, isso aí está nos causando, assim, um pânico, porque a gente sabe que sem esse recurso nós não vamos conseguir pagar a folha de pessoal. E não tem como mais tirar recurso próprio, que a gente já não tem recurso próprio, nós não temos nenhuma receita própria aqui, né, na nossa região, as cidades não possuem condições de se manterem sem os repasses do Estado e da União. Sem esses recursos, está se tornando, assim, impossível a gente manter os serviços básicos. Então, hoje nós estamos parados, os prefeitos estão parados para reorganizar a situação econômica, financeira e tributária das prefeituras. Muitos prefeitos hoje estão conversando com os seus servidores, estão conversando com a população e estão fazendo um trabalho interno. Os serviços hoje estão todos fechados para a gente tentar encontrar formas de atender, ainda que precariamente, a nossa população. Prefeito, e diante desse anúncio, dessa paralisação, porque ela não aconteceu da noite para o dia, né? Vocês já vêm anunciando isso ao longo da semana. O governo se manifestou, fez algum contato com vocês? Nesse caso, só retomando para o nosso ouvinte, nós estamos conversando com o prefeito de Ponto dos Volantes, ele que é presidente também da União dos Municípios do Vale do Jequitinhonha e membro da Associação Mineira dos Municípios, falando sobre a situação da falta de repasses do governo do estado para os municípios. Então, prefeito, o governo do estado entrou em contato ao longo dessa semana para tentar entrar num acordo mais uma vez? Ô, Delma, infelizmente não, sabe? A gente soltou uma carta aberta para a nossa população, dizendo que ainda estávamos abertos ao diálogo, apesar da decepção, porque foi frustrante para a gente, né? Os prefeitos do Jequitinhonha, que representam a população de 700 mil pessoas, diante do governador, ouvir dele um compromisso e ele não cumpriu o seu compromisso. Mas nós nos mantivemos abertos, anunciamos a paralisação, né? Como forma de reorganizar aqui as nossas administrações e esperamos que o Estado nos ligasse, né? Nos respondesse de alguma maneira, mas infelizmente, apesar da propaganda dizer diálogo, né, não tem diálogo. Eles não quiseram conversar com a gente, não nos ajudaram a encontrar solução para o problema que está atingindo a nossa região, assim, de uma maneira impactante, está debilitando a situação econômica e financeira de todo o Vale do Jequitinhonha. Prefeito, essa situação que vivem os municípios mineiros e o senhor sente na pele aí numa cidade que é do Vale do Jequitinhonha, que é a região mais carente do nosso estado, revela também uma necessidade talvez muito grande, muito premente de se pensar numa reforma ou num novo pacto federativo, que é sempre um assunto colocado no momento de eleição presidencial. Não custa a gente lembrar, para quem está nos acompanhando agora, que hoje algo em torno de 70% dos recursos do bolo tributário nacional acabam ficando na mão da União. Ainda tem mais uma parte que fica nas mãos do Estado e os municípios, que é onde o problema geralmente acontece, e a população sempre corre atrás do prefeito para resolver esse problema, fica com uma parte ínfima, mínima do bolo tributário, de tudo aquilo que se arrecada com os impostos no Brasil. E eu pergunto para o senhor, daquilo que o senhor já viu até este momento da pré-campanha à presidência da República, porque esse é um assunto que é também federal, o senhor já percebeu dos nossos principais, ou entre todos os nossos pré-candidatos à presidência da República, alguém que tenha proposta efetiva para tentar resolver essa situação, que repense um pacto federativo, que entenda que o município precisa ser um protagonista um pouco maior diante dessa concentração do bolo tributário, prefeito? Olha, Rodrigo, a sua pergunta é pertinente, importante, e a gente tem observado e acompanhado, inclusive já tivemos em vários debates, né, com os candidatos em Brasília e até em Belo Horizonte também.
Infelizmente, as propostas são as mesmas de todos os períodos eleitorais. São propostas vazias. Que nós vamos rever o Pacto Federativo. Isso está sendo dito há muito tempo. Há necessidade realmente de uma revisão efetiva, mas tem que ter vontade política para isso, sabe? As prefeituras do país todo sofrem com a falta de recursos. Outra hora, Rodrigo, só para você ter uma ideia, para a gente exemplificar isso aqui, a União ou o Estado decidem lá o que o município está precisando, sem ao menos conhecer o município. Por exemplo, a questão das creches para a infância, sabe? São creches enormes que foram decididas lá pela União, creche de R$2 milhões, quando com 500 mil um município conseguiria fazer uma creche, um município como o nosso e outros municípios, que atenderia a sua população. Mas aí o Estado estabelece um valor, eles mesmos fazem uma licitação deles lá, mandam o produto pronto para o município e não conseguem nem terminar isso, porque a gente não sabe o que acontece no meio do caminho, como fica a questão dos recursos. Um outro assunto importante também, que o Estado e a União fazem muito, é a questão do sistema de saúde. Eles definem as políticas de saúde, eles viram para os prefeitos e falam, olha, o município tal não pode fazer média e alta complexidade, quem faz isso é o Estado e a União. Eles não fazem cirurgia, sabe, não fazem os tratamentos mais complexos, sobra tudo para o município. E o pior de tudo é que você tendo dinheiro na conta, você não pode usar aquele recurso para poder estar atendendo o seu município. Você tem que dispor de um outro recurso, que talvez é para assistência social, que talvez é para uma obra, que é para uma emergência. Infelizmente, a situação nossa, essa situação fiscal, essa situação econômica, essa situação da distribuição de recursos, o Pacto Federativo, ele tem que ser revisto, mas tem que ser revisto com propostas realmente efetivas. Falar que vai mudar, tem vários falando. Agora, nenhum apresentou realmente a solução e nenhum toca na ferida, que é essa questão de dar autonomia para o município trabalhar. Hoje, os prefeitos, em todo o país, está engessado pelo Estado e pela União. Prefeito, há alguns meses, inclusive nós recebemos aqui o presidente da Associação Mineira dos Municípios, a AMM entrou com ação contra o governo do estado para que fizesse o repasse dos recursos. Nesse caso, a União dos Municípios do Vale do Jequitinhonha também pretende judicializar essa questão? Ô, Dama, esse vai ser o nosso próximo passo, sabe? Nós vamos entrar com ações judiciais em todas as comarcas aqui do Jequitinhonha, porque assim, nós não temos mais outro caminho. Já tentamos sensibilizar o governador, mostramos para ele da nossa necessidade, né? Falamos tudo que tem acontecido aqui na nossa região. Agora esperamos que o judiciário, eles possam acolher o nosso pleito, porque o que nós estamos pedindo é que seja pago os recursos que o Estado já arrecadou. Inclusive, a receita do Estado aumentou. Não há que se falar que o Estado não tem recursos. São os recursos de ICMS, o recurso do IPVA, que já entrou no cofre do Estado e que a parte que soma o Fundeb, ele não repassou para os municípios. Eu até entendo que talvez algumas regiões possam se manter sem essas receitas, porque tem receita própria, porque tem de onde tirar. Agora, nós aqui do Jequitinhonha já não temos mais, né, de onde tirar recursos para poder atender os nossos profissionais, para poder atender a nossa educação. O transporte escolar no Jequitinhonha praticamente não tem mais recursos para poder rodar os prestadores de serviço. Então, Delma, se não tiver essa sensibilidade por parte do governador, não é que os prefeitos querem, não tem como funcionar. Como é que eu vou pedir para o meu professor, para o meu servidor da educação trabalhar, se eu sei que não tem recurso em conta para poder transferir para a conta dele no final do mês, para que ele possa lá, com o saldo do seu salário, manter suas famílias? O prefeito, especificamente aí na sua cidade, que é Ponto dos Volantes, o governo está devendo quanto ao seu município? 5 milhões e 90 mil, especificamente, Rodrigo. 5 milhões e 90 mil reais numa cidade igual a nossa, de 12 mil habitantes. Você imagina que falta que faz isso, né, aqui em Pontos Volantes. Pois é, e a pergunta é justamente isso. O que isso representa, por exemplo, em termos de orçamento do município, prefeito? Olha, o nosso orçamento, né, ele é de 25 milhões. Com menos 5 milhões do Estado, para você manter o município, o impacto causado, gerado, é muito grande. Aí você imagina que a gente assume uma prefeitura cheio de sonhos, cheio de vontade, né, querendo transformar a vida das pessoas e buscar mais recursos. Eu nunca pensei, Rodrigo, que eu ia assumir o município de Pontos Volantes e que hoje, ao invés de estar buscando outros recursos e estar fazendo obras para o nosso município, eu ia estar lutando junto com os demais prefeitos da minha região para poder garantir direitos que são do povo, que a Constituição Federal já garante para a nossa população. Isso aí, para mim, é assim, uma coisa que nunca passou por minha cabeça, né? Estar lutando por um direito que já é do povo. Prefeito, então acho que esse é o momento da gente dar um serviço para a população, no sentido de que quem está ouvindo a gente agora, que é da região do Vale do Jequitinhonha, está acompanhando essa entrevista do senhor, nesse caso, o que é que tem que ficar atento em relação aos serviços que não estarão disponíveis hoje na segunda-feira?
Olha, hoje e na segunda-feira os serviços de saúde e de limpeza urbana serão mantidos, sabe? Os PSFs vão estar funcionando, né? E os serviços de saúde, eles serão mantidos em todas as prefeituras. Os demais serviços, os atendimentos no social, né? E os demais atendimentos, as escolas também não estão funcionando, bem como também o transporte escolar, não estarão funcionando justamente por essa questão da organização. Na segunda-feira, nós estaremos reunidos, todos os prefeitos de Jequitinhonha, na cidade de Capelinha, discutindo o que nós vamos fazer, de que maneira a gente vai enfrentar essa dificuldade que está sendo imposta a nós pelo governo do estado. Uma coisa é certa, sabe, Delma? Assim, nós queremos que as prefeituras funcionem, né? Não sabemos como vai funcionar, mas nós vamos tentar, ainda que de maneira precária, levar o serviço aos cidadãos. Essa conta que o povo do Jequitinhonha está pagando não é do nosso povo. Essa conta é do estado. O estado precisa repassar os recursos para que a gente garanta minimamente a qualidade de vida da nossa população. Muito bem, nós conversamos com o prefeito de Ponto dos Volantes, Leandro Santana, do PSDB, ele que é presidente da União dos Municípios do Vale do Jequitinhonha e membro da Associação Mineira de Municípios, falando conosco a respeito dos atrasos nos repasses por parte do governo do estado. Gostaria de agradecer, prefeito, a sua entrevista e o seu relato aqui no Super N Primeiras Notícias no Café com Política. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Delma. Um abraço para vocês e o programa a gente sempre ouve, né, e contribui muito para toda Minas Gerais. Um forte abraço.